Bom dia, pessoal! Hoje vamos falar sobre o termistor. Ele é um componente usado para medida de temperatura. A fabricação dele é muito simples, pelo menos conceitualmente. Você usa dois fios condutores e aí você cria como se fosse uma bolinha, uma conta. Em inglês, o termo usado é bead, né? Bead seria como se fosse uma conta, né? Aquelas continhas, né, que você usa para fazer colar. Então você dá um jeito de colocar esse material aqui entre os dois terminais. Ele forma a forma de uma conta, né? Meio ovalada assim, quase esférica, mais ovalada, ok? E esse é o sensor. E a resistência entre esses dois terminais depende da temperatura. Então, a resistência, vamos chamar de RT, em função da temperatura, depende da temperatura. É uma função da temperatura. Nós temos dois tipos de termistores. Um que não é coberto, não é protegido, e um que é protegido, tá? Quando você protege, você coloca em volta dele, por exemplo, uma proteção que pode ser uma espécie de resina ou talvez até vidro, tá? Quando você coloca essa proteção, a gente diz que esse termistor é coated. Ele é coberto, né? Ele é protegido com essa resina. E quando não temos a proteção, ele é chamado de uncoated. O coated, né, o protegido, tem algumas vantagens, né? Muitas vezes ele é coated e o fio também tem algum tipo de isolante. Então você pode usar, por exemplo, ele direto em alguma substância sem ter vazamento, tá? O uncoated tem alguma vantagem também. Ele não é protegido, né? Mas ele é mais rápido. Por quê? Quando você tem a proteção, essa resina aqui, o que acontece é o seguinte: a resistência desses dois fios depende da resistência do material. Só que para essa resistência mudar, o material tem que mudar de temperatura. E como é que a temperatura que está aqui fora do ambiente? Vamos supor que você tem um termistor e você colocou ele dentro de uma substância, né? Um líquido, por exemplo, que tem uma temperatura diferente. Como é que essa temperatura aqui vai mudar? Ela vai mudar pelo fenômeno de condução térmica. Condução térmica. Ou seja, o calor aqui na superfície ele vai ter que se difundir através das moléculas do dispositivo, segundo a equação da transferência de calor. Daqui a pouco eu vou mostrar a equação. Bom, então como o calor tem que se difundir para dentro, se você tiver essa proteção aqui, ele vai demorar mais tempo, né? Porque vai ter que cruzar, o calor vai ter que cruzar a proteção. Ok? E quando você não tem a proteção, né, ele vai ter um caminho menor para cruzar. Então, em geral, o termistor sem proteção é mais rápido. Agora, mesmo o uncoated, o sem a proteção, você pode proteger usando uma espécie de verniz que você usa, um spray, né, de verniz que você usa, e ele fica protegido. E talvez um pouco mais rápido do que o que tem a proteção. Também, em geral, os termistores menores, bem pequenininhos, são mais rápidos, porque o calor entra no corpo desses termistores mais rápido. E quanto maior ele for, em geral, mais lento ele vai ser. Então, quando você quer uma medida de temperatura rápida, você deve usar um termistor pequeno. Agora vamos relembrar essa equação aqui. Qual é a forma dela?
Ok, pessoal, vamos agora discutir a equação que relaciona a resistência do termistor com a temperatura. Aqui nós temos um gráfico, né? No eixo X nós temos a temperatura e aqui a gente vai representar a resistência em função da temperatura. Primeiro, eu gostaria de comentar com vocês que existem dois tipos de termistores: o termistor PTC e o NTC. PTC é Positive Temperature Coefficient, ou coeficiente positivo de temperatura, e o NTC, Negative Temperature Coefficient, que é coeficiente negativo de temperatura. Vamos ver aqui o PTC, que está escrito aqui em vermelho. O coeficiente positivo significa o seguinte: quanto maior a temperatura, maior é a resistência. Então, por exemplo, se nós temos aqui, vou fazer aqui em vermelho, né? Se nós temos aqui, nessa temperatura aqui, nós temos essa resistência, tá? Quando você aumenta a temperatura, você vai ter um aumento da resistência, tá? Algo assim. Ok? Então ele tem um coeficiente positivo de temperatura. Aqui, inclusive, eu plotei como se fosse uma reta, mas não é exatamente uma reta. Ele tem alguma não linearidade que é até razoável, tá? Mas ele é bem mais linear do que o NTC, ok? Também ele não é muito sensível. Ele tem um coeficiente de inclinação não muito alto, ou seja, a resistência não varia tanto com a temperatura, ok? Ele não é o tipo mais usado, o PTC, tá? O mais usado é o NTC. Então, vamos nos concentrar aqui no NTC. A equação dos termistores, e vamos nos concentrar aqui mais no NTC, é essa aqui, tá? A resistência do termistor é igual à resistência de referência, tá? Aqui eu vou chamar de R25, que é a resistência a uma temperatura de referência. Nesse caso aqui, 25 graus Celsius, tá? É uma temperatura de referência muito usada pelos fabricantes. Então, por exemplo, esse termistor, ele pode ter uma resistência a 25 graus, por exemplo, de 10 kΩ, tá? Então, aqui em 25 graus Celsius, ele pode ter, por exemplo, vamos colocar aqui em azul, né? Porque agora vamos representar o NTC, ele pode ter, por exemplo, 10 kΩ. 10 kΩ. 10 a quarta. Tudo bem? E a resistência vai ser o seguinte: a resistência do termistor vai ser essa temperatura vezes o número de Neper, né? 2.718, né? E assim por diante. Elevado a beta, vamos falar sobre o beta daqui a pouco, vezes 1 sobre a temperatura, menos 1 sobre a temperatura de referência. Agora eu peço bastante atenção aqui. Olha só, esse beta é uma constante do termistor e depende do material que ele é feito, da geometria, depende de várias coisas, tá? Mas especialmente do material que ele é feito. Então vai funcionar assim: essa resistência a 25 graus, que no caso é 10K, vezes E elevado a beta, vezes 1 sobre a temperatura na qual o corpo do resistor se encontra, tá?
se você tem aqui o termistor, né? E aqui tem uma temperatura de 30 graus, né? E supondo que essa temperatura de 30 graus já se difundiu para dentro do termistor, então esse vai ser o T. E o T0 vai ser a temperatura de referência. Tá? Essa temperatura, nesse caso aqui, é 25 graus, mas o fabricante poderia escolher outra também. Tá? O outro detalhe é que essa equação, em geral, esses coeficientes todos são calculados quando a temperatura está em Kelvin. Ok? Então eu estou usando aqui 25 graus Celsius porque todo mundo entende o que é 25 graus Celsius. Né? Mas na verdade, na equação, você tem que usar tudo isso aqui em Kelvin. Então, o T0, né, que é a temperatura de referência, seria o quê? T0 seria igual, em Kelvin, né? Seria 2, converter 25 para Kelvin, né? 273,5 mais 25. Que dá quanto? 298,15 Kelvin. Ok? Então, vai ser o valor desse 1 sobre T0. Ok? Então, a unidade aqui é Kelvin. E agora eu pergunto para vocês, qual vai ser a unidade do beta? Vocês podem me dizer? Bom, aqui é 1 sobre Kelvin, menos 1 sobre Kelvin, a unidade vai ser 1 sobre Kelvin. Em geral, o expoente tem que dar unitário, né? Então, para dar 1 aqui, a unidade aqui do beta tem que ser Kelvin. Ok? Então, a unidade é Kelvin. Tudo bem? Bom, qual seria um valor típico para o beta? Tem vários valores, né? Depende do material, de vários fatores, mas eu vou colocar um valor que está mais ou menos próximo para um termistor típico, né? Mas é claro que pode ser mais ou menos. Tá? Eu vou botar 3.500. É um valor aí bem razoável, né? Então eu vou usar aqui um beta de 3.500. Tá? Vamos ver mais ou menos como é que funciona. Tá? Vamos ver que a curva vai ser uma coisa mais ou menos assim, ó. Assim, né? Descendo. E vai ter uma aparência exponencial. Apesar de que não é exatamente exponencial, porque aqui o x está no denominador. Ok? Vamos então ver o que acontece. Tá? Olha só, vamos supor que aqui é 10 e aqui é 0. Então aqui vai ser mais ou menos 5, né? Tá? E assim por diante. Vamos colocar aqui, por exemplo, a temperatura de 50 graus Celsius. E aí vamos estudar um pouco o que acontece com essa curva. Ok, pessoal. Vamos aqui. Aqui em 25 graus Celsius, aqui vai ser 25, eu tenho que passar para Kelvin, né? Aqui está 1 sobre 298, e aqui vai ser 1 sobre esse mesmo número, né? Porque eu estou vendo a temperatura em 25 graus Celsius. Então aqui vai dar 0, E elevado a 0 vai dar 1, e aqui vai dar 10K. Tudo bem? Agora vamos ver aqui em 50 Kelvin, em 50 graus Celsius. Tudo bem? Quanto é que vai ficar essa temperatura aqui? Vai ficar assim. RT é igual a 10 a quarta vezes E elevado a 3.500 vezes 1 sobre... bom, agora eu vou ter que somar esse número aqui, né? Vai ser 1 sobre 50 mais 273,15 menos isso aqui, 1
sobre 298,15. Tá? Então, agora eu vou fazer a conta aqui na minha calculadora e vou colocar aqui a resposta. Ok, pessoal, eu fiz a conta e achei um RT próximo de 4 kΩ. Então, vai ser algo por aqui mais ou menos, né? Então, além disso, pessoal, é possível mostrar, se você fizer o cálculo para todos os pontos intermediários, que vai ser uma curva não reta, vai ser uma curva assim, meio exponencial. Eu vou exagerar um pouquinho a exponencial, né? Tá? Vou colocar passando por aqui, ó, só para deixar mais claro. Tudo bem? Então não é uma curva linear. Isso aí tem que ser levado em conta quando você usa o termistor. Você tem que ter direitinho a equação, né, da curva. Tudo bem? É claro que se você usar uma temperatura aqui numa faixa estreita, você pode usar uma aproximação linear. Porque se você olhar aqui num intervalo pequeno, ele é aproximadamente uma reta. Mas se for um intervalo grande, aí ele vai ser aqui, por exemplo, mais não linear ainda, né? E aqui, ok? Então, dependendo do intervalo, o efeito da não linearidade é maior. De qualquer forma, é muito importante levar isso em conta quando você usa um termistor. Agora, eu queria fazer um exercício para vocês plotarem essa curva aqui do termistor. E eu sugiro que vocês usem o MATLAB ou o Octave para isso. Ok? Vamos então fazer isso? Vamos fazer o seguinte. Vamos pegar essa curva aqui, vamos usar o R25 de 10K, 10 kΩ, e a temperatura de base 25 graus, né, em Kelvin, e o beta de 3.500. E o exercício é, no MATLAB, plotar esse gráfico aqui. Vamos lá? Parem o vídeo então e façam isso e retornem depois que terminarem. Então, pessoal, conseguiram? Antes de ir para o programa, vamos só discutir alguns pontos. Nós queremos plotar essa equação aqui. A variável independente é a temperatura. O resto são todas constantes. A temperatura de referência, o beta e a resistência de referência. Tá? Então, na verdade, nossa função é bem simples. Y é igual a uma função de x. Tá? E x é um vetor, né? É uma variável que varia de 0 a 50. Tá? Mas no MATLAB ou no Octave, na verdade a gente discretiza essa variável. Então a temperatura, a gente poderia criar uma variável, vamos apagar aqui, uma variável t, por exemplo, né? Vamos chamar a variável t em Celsius, né? Por exemplo. Vamos plotar nesse exercício de 25 a 50, pode ser? Então, a gente pode criar uma variável t em Celsius, por exemplo, de 25 a 50. Poderia ser 25 de ponto 1 em ponto 1 até 50. Né? Ou melhor, para ficar um pouquinho mais claro, tá? De 1 em 1 graus Celsius, né? 25, 26, né? Até 50, tá? A curva pode ficar um pouco assim, quebrada, como se fosse um segmento de várias retas, mas é só para ficar mais claro, tá? Para melhorar era só colocar um espaçamento menor, né? 0.1 e 0.1. Tá? Então, por exemplo, poderíamos fazer isso aqui. E aí, tudo que a gente vai fazer no MATLAB
a gente tem que considerar como se fosse operação com matrizes. Tá? Então, o T é uma matriz. Bom, o próximo passo talvez seria transformar isso aqui para Kelvin, né? Então, temos aqui a temperatura em Celsius, né, que vai dar 25, 26, 27. Aí vamos transformar esse vetor para Kelvin, né? Então, a temperatura em Kelvin, por exemplo, é igual a TC mais 273,15. Então aí você vai ter o vetor em Kelvin. Tá? Depois a gente pode definir o T0, né? T0 é uma constante, né? É 25, tá? E aí podemos calcular essa expressão aqui. Temos que fazer ela o máximo vetorial possível. Eu vou escrever ela aqui embaixo, tá? Como é que vai ser? Então, olha só. Primeiro, 1 sobre T. O T é isso aqui, né? Antes era, vou chamar aqui de T em Kelvin, né? O T em Kelvin é esse número aqui, né? Em vez de ser 25, 26, vai ser 298,15, 299,15, tá? E de 1 em 1 grau Celsius, tá? Então isso aqui vai ser um vetor. Só que para ser um vetor, a gente tem que usar, a gente não pode fazer assim, 1 dividido por TK, né? 1 dividido por TK. Porque você não pode dividir uma constante por uma matriz, tá? Esse TK é uma matriz com uma linha e eu acho que 26 colunas, né? 25, 26, né? Até chegar em 50. Eu acho que dá uma linha e 26 colunas, tá? Mas se eu usar, em vez de 1 dividido por TK, usar 1.TK, o resultado disso aqui vai ser uma matriz onde cada elemento é 1 sobre o elemento. Então essa matriz vai ser o 1 sobre 25, 1 sobre, mais em Kelvin, né? 1 sobre 293,15, 294,15 e assim por diante. Tá? Então, aqui nós temos agora nós temos um vetor, tá? Uma matriz 1 por 26. Aí eu faço menos 1 sobre T0, né? Eu já defini o T0 aqui, na verdade T0 teria que ser em Kelvin, né? Em Kelvin, mais 273,15, tá? Então seria 1 sobre T0 em Kelvin, né? Vamos chamar aqui, né? Então, aqui como é uma constante, eu não preciso botar o ponto aqui, tá? Porque o T0 em Kelvin é uma constante. Então, 1 por uma constante dá constante. E aqui também eu não preciso usar ponto, né? Porque uma matriz menos uma constante é definido, né? O resultado é uma nova matriz, que tem os elementos, onde cada elemento da nova matriz são os elementos dessa matriz, menos a constante. Então está tudo certinho. Então vamos botar aqui, né? Então, nós já temos essa parte interna, que é uma matriz. E aí nós multiplicamos por beta, né? Temos que definir o beta, né? Então o beta é igual a 3.500, tá? Então, vamos botar aqui beta vezes, né? E aí vamos ter uma constante vezes uma matriz. E o resultado vai ser uma constante, tá? E aí depois é elevado a tudo isso aqui. O E elevado a tudo isso aqui é a função, no MATLAB ou no Octave, é a função ESP, ok? E tudo tem que estar aqui no ESP. E o ESP já é feito com a natureza vetorial. O resultado do ESP de uma matriz é uma nova matriz, onde cada elemento da nova matriz é o ESP do elemento dessa matriz original. Então aqui eu estou tirando o ESP de tudo isso aqui. Então,
resolvido. Isso aqui é uma nova matriz, onde cada elemento é E elevado a beta sobre 1 sobre o elemento, né? Menos 1 sobre T0. E aí, falta multiplicar por essa constante, né? R25, né? Não, a gente tem que definir o R25, né? O R25 é R25 igual a 10K, né? Ok? É igual a R25 vezes, né, essa matriz. Uma constante vezes uma matriz. Ou seja, vamos ter uma matriz onde cada elemento é o resultado dessa conta aqui. E aqui vamos ter o R. Tudo bem, pessoal? Então, vamos ter aqui essa matriz, né, que vai ser essa conta aqui feita para cada T. E aí poderemos plotar, né? Como é que ficaria o plot? Poderia ser o seguinte: plot sempre o X primeiro no MATLAB, né? O X pode ser o TK, né? TK, vírgula, R, né? E aqui você poderia botar a bolinha, né? E o traço. Aí ele ia plotar assim, a bolinha, né? Aí ele ia ligar cada um desses pontos de cada bolinha com um traço, tá? Só que aqui vai aparecer em Kelvin, né? Em vez de aparecer em 25 e aparecer aqui em 50, vai aparecer de 293,5 até, né, um outro valor, né? Mas se quiser plotar em Kelvin, como a gente tem aqui em Celsius, né? Como a gente tem aqui em Celsius, e aqui está tudo já vetorializado, se eu botar aqui em Celsius, você vai ver que vai aparecer aqui esse eixo em Celsius, e a conta vai estar certa. Ok? Então, se você não tinha entendido isso, agora talvez, espero que tenha ficado um pouco mais simples, né? Então, proponho que você vá ao MATLAB e tente fazer tudo isso sozinho. É muito bom você tentar fazer as suas próprias soluções e errar muitas vezes. É assim que você aprende. Quando você dá a sorte de acertar de primeira, é bom, mas aí você não tem tanta sorte em se tornar o melhor depurador de programas. Ok? Vamos lá então, pare o vídeo e faça o seu exercício com o Octave ou o MATLAB. Boa sorte! Ok, pessoal, vamos então continuar o exercício. O primeiro passo, a gente discutiu agora há pouco, né? Vamos definir logo as constantes, né, da expressão, né? A constante T0, né, que é a temperatura de referência, eu já vou chamar o T0 do T0 em Kelvin, ok? Então 25 mais 273,15. Então, é a temperatura de 25 graus Celsius em Kelvin. Lembre-se, documentação, tá? É muito importante e os comentários são passos importantes para uma boa documentação. Depois, vamos definir aqui o R0, a resistência a 20 graus Celsius. Agora, o beta, o nosso beta que a gente combinou foi 3.500, ok? Temos aqui, e a temperatura, vamos usar de 1 em 1, como nós fizemos, né? Então, para ver como fica, de 1 em 1, a temperatura aqui em Celsius, ok? E agora a gente poderia calcular em Kelvin, mas eu proponho o seguinte, para simplificar, eu vou fazer o seguinte, eu já vou escrever aqui a expressão, nós já vimos como escrever, né? Então já vou converter para Kelvin aqui dentro da própria expressão, tá? Então criei aqui um vetor, esse vetor vai aparecer aqui dentro disso aqui, aí eu vou dividir o ponto barra por esse vetor, então aqui dentro desse parênteses vamos ter um outro vetor, e aí eu subtraio esse vetor dessa constante aqui, ok? E aí, aqui dentro nós vamos ter então um vetor, né, uma matriz, né,
como a gente viu, 26 por 1, 1 por 26, né? Uma linha por 26 colunas, que contém essa expressão aqui. Depois multiplicar por beta, né? E aí vamos ter uma matriz com essa expressão, e depois tirar o E elevado a isso tudo, né? A função ESP disso tudo, que vai ser uma matriz onde vamos ter o ESP de todos os elementos desse vetor aqui de 1 por 25. E aí multiplicar pela resistência de referência, que está R0, mas na verdade a gente tinha chamado de R25, né? Vamos mudar aqui, 25. Então vamos calcular isso aqui. Depois vamos fazer aparecer a figura aqui, né? Forçar o aparecimento da figura e plotar aqui. Temos o T, o R, né? Aqui a temperatura, vamos plotar em Celsius já, né? Eu acho que fica melhor, né? A resistência que está aqui, né? Vamos ver se tem mais alguma coisa. Vamos botar uma grade, né? Para ficar mais claro, tá? Então temos aí o nosso programa. Eu não acertei de primeiro, né? Tem sempre algumas depurações, né? Mas eu espero que você tenha feito e já acertado aí após algumas tentativas de depurar. Então vou executar aqui, tá? Aqui já salva e executa, né? Então vamos lá. Tá aqui o resultado. Ok? Então aqui tá 10.000, né? Ele cai assim de forma meio não linear, né? E com coeficiente negativo de inclinação. E chega aqui até quase 50, né? Vamos dar um zoom aqui para ver. Ele desce aqui até 50, né? E o valor aqui, eu acho que é um pouquinho acima de 4.000, na verdade, né? Vamos ver aqui. Aí deu, na verdade, eu posso clicar aqui, aí aparece aqui embaixo o valor, né? Clico aqui naquele Z+, né? E aqui aparece. Na verdade foi 4.039,7. Ou seja, próximo de 4 kΩ, como a gente tinha falado. Ok, pessoal? Então, conseguimos aí obter a nossa curva. Então, todos conseguiram? Então, você conseguiu fazer isso? Se não, peço que continue tentando e com a ajuda desse vídeo, espero que você consiga entender todos os passos e ganhar proficiência nisso aí. Ok, pessoal? Agora vamos a um exercício. Nós temos então aqui a curva da temperatura, né, em Celsius ou em Kelvin, e aqui a resistência. Ok? Agora, o que nós queremos fazer é um circuito que vai usar essa curva, né, que vai usar esse componente aqui, o termistor, com essa curva, para gerar essa curva aqui. Quando tiver em 25 graus Celsius, a saída de um amplificador, né, vai ser 0 volt em 25 graus Celsius, e em 50 graus Celsius ela vai ser 5 volts. Então, em 25 graus Celsius, a tensão de saída no amplificador será de 0 volt. E em 50 graus Celsius, a saída vai estar em 5 volts. Ok? Vamos então fazer esse exercício. Eu proponho que vocês tentem então pensar nesse circuito, né? Parem o vídeo e tentem fazer isso acontecer. Vamos lá? Parem o vídeo e voltem depois de conseguirem ou de tentarem um bocado. Vamos lá. E então, vamos aqui apresentar um jeito clássico de fazer isso. Não é o único, mas é um jeito bem conhecido. É fazer aqui um divisor de tensão. Tá? Vamos usar 5 volts, escolher esse valor meio aleatoriamente, né? Mas também uma tensão que é fácil de conseguir referências, né, com essa tensão, referências de tensão precisas.
mas pode ser qualquer outro valor. E aí vamos colocar o resistor aqui embaixo ou em cima. Dá para fazer dos dois jeitos. Aqui em cima você vai conectar de um jeito aqui no amplificador, e se colocar em cima vai conectar de outro, tá? Podemos fazer embaixo, né? Vamos fazer embaixo, né? Mas não tem muita diferença, tá? Então vamos lá. Olha só, aqui vamos fazer também um outro divisor de tensão, tá? Que vai nos ajudar a jogar esse sinal aqui para cima e para baixo de acordo com a nossa preferência, né? Ok? Então, pessoal, a ideia é o seguinte: quando tiver em 25 graus, nós vamos ter 0 volts. Agora eu pergunto, quando o RT estiver em 25 graus, qual vai ser a resistência aqui? Vai ser de 10K, né? Então, vai ser de 10K aqui. E nesse ponto, eu tenho que fazer isso aqui dar 0. Tudo bem? A tensão aqui, nesse ponto, vai ser de quanto? Vai ser de RT sobre R3 mais RT. Vezes 5 volts. Tá? E qual vai ser a tensão aqui? Vai ser R1, temos aqui um divisor de tensão, né? Sobre R1 mais R2 vezes 5 volts. E agora, pessoal, eu vou usar o INA 118, o amplificador de diferença, cuja saída é um ganho vezes V mais menos V menos. Tudo bem? E o ganho, vocês lembram como é que ele é definido? É por um resistor externo, né? Vocês devem lembrar bem qual é a equação que relaciona esse resistor externo RG e o ganho. Ops, ficou meio ruim aqui, né? RG e o ganho. Agora vejam só, o que eu quero é fazer a diferença entre essas duas tensões, essa e essa. Então eu vou fazer o seguinte, para fazer a diferença, eu vou conectar, por exemplo, uma delas no menos e a outra delas no mais. Então qual é a minha proposta aqui? É colocar o R1 igual o R3, então aqui vai ser simplesmente R1, e o R2 eu vou fazer igual a resistência aqui no 10K. Então, o R2 eu vou colocar aqui 10K. Tudo bem? E aí, o que vai acontecer? Na temperatura de 25 graus, esse vai ser igual a esse e esse vai ser igual a esse. Então, essas tensões aqui são iguais, né? Com isso, se eu conectar um aqui e outro aqui, quando tiver em 0 graus, eu vou ter 0 na saída. Então, resolveu uma parte do meu problema. Agora, minha pergunta é o seguinte: qual dessas tensões eu coloco aqui no mais e qual delas no menos? Eu queria que vocês pensassem e me dissessem aí. Vamos lá? Então, olha só, se eu colocar essa aqui no mais, ela no menos, ela é fixa, né? E se eu colocar essa aqui no mais, vamos ver agora o que acontece quando a temperatura sobe. Se ela é 25. Se ela subir para 50 graus, paulatinamente, né? Essa temperatura aqui vai diminuir, essa resistência vai diminuir, não é? E aí, como ela vai diminuir, dá para ver que essa tensão aqui também, né, vai diminuir. E como ela está conectada aqui,
aí a tensão vai diminuir, vai ficar negativa, né? Porque essa tensão aqui vai ficar menor do que essa, e essa aqui menos essa vai ficar cada vez mais negativa. Então, em vez dela subir, como é aqui, ela desceria. Tudo bem? Então, a melhor opção, na verdade, é ligar essa aqui aqui na negativa e essa aqui na positiva. Aí o que vai acontecer? Aqui vai ficar fixo. Vamos, por exemplo, colocar os dois iguais, R1 igual a R2. Tá? Na verdade, tem outros valores melhores para colocar, tá? Mas vamos colocar aqui também 10K, 10K, né? Aqui vai ficar 2,5, 2,5, né? Então aqui vai ficar fixo, e aqui em 25 graus você vai ter 2,5 também, então vai ser 0. Tudo bem? E aí, quando essa temperatura for aumentando, essa resistência vai cair, então essa tensão aqui vai cair. Só que como ela está caindo, e aqui é um número negativo, então você vai diminuir um número cada vez menor, então o VO vai subir. Tá? Então com isso você fez um circuito cuja tensão de saída é 0 em 25 graus e que ele sobe à medida que a temperatura sobe. Ok? Agora vamos ver o que acontece quando chegar lá no extremo da temperatura, que é 50 graus. Em 50 graus, aqui, não sei se vocês se lembram, ele tem 4K, mais ou menos, né? Tem um valor mais preciso, mas vamos usar 4K só para fazer as contas ficarem mais fáceis, né? Então, olha só, quando tiver em 50, isso aqui vai estar agora em 4K. E aí, então, aqui você vai ter uma tensão de 2,5 volts, né? A tensão aqui. E a tensão aqui vai ser de 4K dividido por 10K mais 4K. Tudo isso vezes 5. Agora, vamos usar a calculadora para fazer esse cálculo. Então, acharam? Vamos ter aqui 1,427. Então agora, a diferença, essa tensão menos essa vai ser 2,5 menos 1,427. Né? Quanto vai dar isso aqui? Vamos fazer a conta. Vai dar 1,073. Certo? Então, você vai ter essa diferença aqui, mas você quer aqui um ganho de tal forma que a saída aqui seja 5 volts. Então, qual vai ser o ganho? Eu vou ter aqui 1,073 vezes o ganho seja igual a 5 volts. Então, o ganho vai ser quanto? A igual a 5 volts dividido por 1,073. E quanto vai dar isso aí? O ganho vai dar... vocês podem calcular agora? Então, eu obtive um ganho de aproximadamente 4,66. Né? Então, quando eu tiver essa diferença aqui, 1,073, né, vezes 4,66, eu vou ter 5 aqui na saída. Tudo bem? Então, chegamos aí ao nosso circuito. Agora vamos só escrever aqui, de uma forma mais organizada, a expressão desse circuito. Vamos arrumar aqui o quadro. Então, a expressão é VO é igual ao ganho, que é 4,66, vezes o V mais menos V menos, né?
que vai ser R1 sobre R2, sobre R1 mais R2, vezes 5 volts, menos R1 sobre R1 mais RT, desculpem, RT sobre R1 mais RT, vezes 5. Onde RT é o que nós já conhecemos, né? É o R25 vezes E elevado a beta, né? 1 sobre T menos 1 sobre T0. Ok? Então agora eu tenho mais um exercício, que é o seguinte. Eu gostaria que vocês plotassem a resposta desse circuito aqui, para a gente verificar se o resultado está certo. Então, usando o Octave ou o MATLAB, parem o vídeo agora e façam um programa para fazer essa plotagem. Eu aguardo vocês para checar o resultado daqui a pouco. Então vamos lá, podem parar e iniciar. Ok, pessoal, vamos então partir nesse exercício do programa anterior, onde a gente conseguiu obter o valor do RT, né, que a gente chamou aqui nesse programa de R, né, que é a resistência em função da temperatura. Eu incluí aqui duas novas linhas, né, dois novos comandos, clear all e close all, para fazer uma limpeza aí do ambiente. E aí vamos iniciar então a plotagem da resposta. Vamos usar como base o RT, né, que a gente já obteve aqui. Então vamos lá. Nós já vimos a equação, né? Vamos iniciar as constantes, R1, R2 e R3. A gente resolveu usar de 10K. O ganho nós já calculamos, é de 4,66. O VO é aquela equação que nós já discutimos, né? Aqui nós estamos usando a nomenclatura R em vez de RT, tá? E aí vamos fazer aparecer a figura, plotar, né? E mostrar a grade, ok? Vamos então executar. E aqui estamos. Opa, deu certo. Olha só aqui. Então, essa é a função, né? Aqui é 0, aqui é 5, né? Como a resposta do termistor era não linear, aqui não deu uma reta, claro, né? Deu menos não linear, né? Só para vocês terem uma ideia, aqui era o resistor, né? Tem uma não linearidade maior aqui, né? Ele passaria por aqui e está passando aqui por fora. Mas aquela expressão que nós temos aqui, ela meio que linearizou um pouco a resposta. Mas não o suficiente para ser considerada linear, né? Ele ainda deveria passar aqui nesses pontos de interseção, né? Mas ainda passa um pouco por fora. Daqui a pouco eu vou discutir um pouco sobre como poderia tornar isso mais linear, tá? Então é isso, conseguimos aqui a nossa curva e esse é um bom método para fazer esse exercício. Vamos então conversar um pouco mais e falar sobre linearização, calibração e assim por diante. Vamos lá. Ok, pessoal, agora que todos sabem como fazer um sensor de temperatura usando o termistor, vamos comentar sobre alguns aspectos adicionais. Tá? Nós vimos que aqui nós obtivemos uma curva, né, como a gente queria, mas ela foi aproximadamente linear, mas não totalmente, né? Eu não usaria para qualquer coisa que precisasse de precisão, tá? Porque ela ficou uma coisa assim, né? Ok? Enquanto ela ficou um pouco fora da reta, tá? Então, tem duas coisas que podem fazer para melhorar. Mais de duas, mas as duas mais óbvias, né? Uma é fazer o que se chama de linearização. Vocês viram
que esse circuito aqui com esse divisor de tensão, essa expressão aqui, ela pegou essa curva aqui, que é um bocadinho não linear, né? E tornou ela um pouco menos não linear, né? Ficou até um pouco próxima da linearidade, tá? Tem alguns outros truques, né, além desse circuito, que tornam o termistor mais linear. Vou só mencionar, mas não vou falar muito, né? Quem tiver interesse, né, pode investigar. Olha só, uma coisa que você pode fazer é colocar um resistor em paralelo aqui, tá? Com a resistência, tá? Vamos chamar de RP, né? Resistor em paralelo. Tudo bem? E aí você vai ter que fazer alguns ajustes no circuito, né? Tá? Você vai ver que com ele em paralelo, a curva, ao invés de... Eu vou exagerar aqui um pouquinho, né? A curva, ao invés de ficar assim... vou exagerar mais um pouquinho, né? A curva, ao invés de ficar assim, ela fica assim. Ela faz vamos supor que aqui seja a reta, né? Ela fica mais próxima dessa reta e ela faz uma ondulação assim, ó. Aqui ela vem, né? E se você escolher esse resistor de tal forma que a ondulação fique aqui no meio, né? Ela vai ficar ainda mais próxima da reta, tá? É claro que você vai ter que ajustar algumas coisas, né? Porque quando você botar isso aqui, esse ponto de ajuste para aqui dar 0, no 25 graus, não vai dar mais certo, né? Talvez você possa compensar isso colocando o mesmo RP aqui, por exemplo, né? Tá? E também você vai ter que mudar esse ganho, você vai ter que recalcular, ok? Outra forma é você brincar um pouquinho com esse valor de R1, tá? Você aumentando ou diminuindo, você pode causar o aumento ou diminuição da não linearidade, tá? Até que ele fique talvez tão próximo da reta quanto você aceite, ok? Mas de qualquer forma você nunca vai eliminar, você pode reduzir, ok? O jeito mais preciso mesmo é você pegar a curva, né? A curva final que você chegou, né? Que pode ter linearidade, né? E aí você vai ter que fazer algumas calibrações, tá? Você pode, por exemplo, pegar a temperatura. Como é que é a calibração? É um processo bem longo e chato, né? Você tem que pegar um banho com temperatura controlada, um banho de água circulante, colocar um termistor, colocar o sensor de precisão, de referência, e do lado dele o sensor que você quer testar. Então, aí você vai ver para cada lugar o valor do sensor e o valor da temperatura. Então o sensor vai ser como se fosse a temperatura correta, né? E o termistor vai ser o que você mede. E aí você vai ter uma curva em vários pontos, né? E com essa curva você pode fazer uma curva interpoladora, né? Que é como se você fosse uma tabela. E aí quando você pegar uma medida, você pode pegar uns 4 pontos, fazer a curva que melhor se ajusta e aí interpolar para achar o valor de temperatura correto, ok? Uma outra forma é você procurar uma equação um pouco mais precisa do que essa aqui, que tem na literatura, né? Tem na apostila que eu passei para vocês, que mostra um pouco mais de você fazer um modelo um pouquinho mais preciso, né? E você consegue achar perfeitamente uma equação, tá? E integrar essa equação nesse circuito aqui, tá? Eu não vou entrar nesses detalhes aqui, porque o objetivo é dar para vocês uma noção básica que depois permita vocês a procurarem um pouco mais, ok? Então falamos um pouco de calibração. Quem mexe com medida de temperatura com precisão tem sempre que ter um banho de temperatura controlada, com água circulante, tem que ter um termômetro de alta precisão para funcionar como uma referência, de tal forma que você possa calibrar sempre os circuitos e os sensores que você usa. Outro ponto, pessoal, é o tempo de resposta. O termistor, quanto maior,
mais lento ele vai ser. E quanto menor, mais rápido ele vai ser. Por quê? Porque quando ele entra no ambiente, né, por exemplo, quando ele está numa temperatura e vai para outra, ou quando a temperatura muda no ambiente, a temperatura externa ela tem que se difundir por meio de condução térmica para dentro do termistor. Então isso causa um atraso. Ok? Existe uma medida que o pessoal usa muito, que é o que se chama de plunge time. Que é o seguinte: você coloca o termistor numa temperatura fora de um copo, né? Numa temperatura, por exemplo, ambiente, de 21 graus Celsius, e coloca aqui, por exemplo, uma temperatura diferente, por exemplo, 28, né? E aí você mergulha aqui, ok? Aí você vai ver que a resposta vai ser o seguinte: você vai ter aqui 21 graus, né? E aí quando você mergulha, aqui é a temperatura inicial, né? Aí quando você mergulha, você vai ter uma resposta quase exponencial, tá? E aqui você vai ter a temperatura final, tá? Então, uma coisa que é muito usada é o tempo de resposta dessa exponencial, que é o tempo para alcançar 63% do valor final, tá? Essa é uma medida apenas aproximada, porque ela assume que a resposta é uma exponencial simples, tá? Mas em geral, na verdade, para o termistor, na verdade é uma soma de exponenciais, tá? De qualquer forma, a exponencial é uma boa primeira aproximação para a resposta. Então, muitas vezes, o tempo de resposta do termistor é um parâmetro interessante. Então, o termistor com tempo de resposta, que é o tempo para ir 63% do máximo, um termistor com tempo de resposta de 5 segundos é mais lento do que o de 1 segundo. Tá? Mas existem, por exemplo, termistores tão pequenos que têm tempo de resposta, por exemplo, de 11 milissegundos. Tá? E são bastante rápidos. Ok? Então isso aí é um ponto que você sempre tem que levar em conta, né? Qual o tamanho do termistor. E o último ponto que eu queria falar com vocês é sobre o autoaquecimento. Em inglês, self-heating. É o seguinte, pessoal. Quando você faz aquele circuito, né? Usando um termistor, naquele que nós vimos aqui, você tem que, para medir a resistência, você tem que passar uma corrente por ele. Ok? E o problema é o seguinte: você não deve passar uma corrente muito alta. Por quê? Como o termistor tem uma resistência, ele funciona como um resistor, né? Então, quando você passa uma corrente, você vai ter uma geração de potência depositada dentro do corpo do termistor. Então, o que vai acontecer? Ele vai se autoaquecer. Tudo bem? E aí o que acontece? Se você tem, então, uma temperatura fora aqui, a temperatura externa sendo medida, né? Essa temperatura, ela vai ter que se difundir para dentro do termistor, e esse calor gerado, ele vai ter que se difundir para fora, né? Ou, se mesmo com a geração a temperatura estiver maior, né? Bom, no final das contas é o seguinte: esse calor gerado, quando ele interage com a temperatura externa e os fenômenos de condução, ele não pode gerar uma temperatura adicional a que seria medida aqui. Porém, se você usar uma corrente muito alta, você vai ter um consumo de potência. Não sei se vocês se lembram a potência no termistor. P é igual a tensão do termistor V vezes I, ou R vezes I ao quadrado, ou V2
sobre R. Em geral, uma boa regra para evitar que o termistor passe por autoaquecimento é usar um valor não muito baixo de resistência. Por exemplo, pela minha experiência, o termistor de 1K, ele tende um pouco a autoaquecer. Então você vai medir, por exemplo, 40 graus, ele dá 40,5, 41 graus, muito fácil. Já, por exemplo, o de 10K, ele autoaquece muito pouco e o de 100K quase nada. Ok? Então, tem esse aspecto também que é importante, que é escolher um valor de resistência não muito alto. A não ser naquelas aplicações em que você quer realmente aquecer o termistor. Existem aplicações assim também. Então, sempre que forem usar termistores, atentem para isso. Evitar o autoaquecimento. Um outro aspecto, pessoal, é que nós vimos que temos dois termistores, né? O PTC e o NTC. Um que varia positivamente. Eu comentei que ele tem essa dependência positiva, né? E muitas vezes ele tem, de fato, uma inclinação baixa, né? Mas existem termistores PTC também com inclinação alta, ok? Mas eles depende muito da região em que eles são usados, tá? Já os NTC, eles são mais sensíveis, tendem a ter também uma sensibilidade maior e serem mais estáveis, mas também depende muito da região em que eles são usados e de como eles são fabricados, tá? Mas um fato é que o NTC é muito mais usado. O PTC tem aplicações, né, em que ele é melhor do que o NTC. Tem aplicações em que é muito conveniente que a resistência aumente com a temperatura, tá? Por exemplo, proteção de motores, tem várias aplicações em que isso acontece, ok? Então, só para comentar com vocês. É claro, quando surgir alguma necessidade, né, alguma aplicação que você tenha necessidade, aí você vai ter que estudar um pouquinho mais sobre o termistor PTC. Ok, pessoal? Muito obrigado pela atenção.